Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Eu recebo o médico patologista clínico e hematologista, Dr. Daniel Dias Ribeiro. Muito bom dia. Carol, que bom tê-lo aqui. Que agradeço a oportunidade para de estar nos aqui ensinar. com você. Conta pra gente, o que é a trombofilia? Vamos começar assim. Eu ouvia falar da trombose. Isso. Elas Tem estão a ver, relacionadas, não tem? né? Explica pra gente, por São favor. irmãs. Prima, assim, sei na lá. verdade, Parente. vamos começar do início. Assim. Imagina que o sangue da gente precisa de correr, né? E ao mesmo tempo ele precisa de coagular quando a gente tem alguma lesão de vaso. Então a gente tem um equilíbrio entre proteínas que são a favor da coagulação e proteínas que são contra a coagulação. Se a gente tem um excesso de proteína a favor ou uma diminuição de proteínas contra, é como se a gente tivesse uma tendência a ter trombose. E a gente chama de trombofilia qualquer alteração nessas proteínas que fazem com que a gente venha a ter tendência a ter trombose, né? Então a gente pode ter trombofilias que são adquiridas, que elas aparecem em consequência de alguma doença que a gente tem na vida, ou mesmo sem nenhuma doença a gente pode ter aparecimento delas, e algumas que são congênitas, que a gente nasce com elas, né? Onde a gente tem uma predisposição a trombosar maior do que a população que não tem essas alterações, né? E só antes do senhor continuar, você está com dúvida e liga para cá, 3209-3301, opção 1. Deixa a sua pergunta, aproveita que o Dr. Daniel está aqui para tirar suas dúvidas, 3209-3301, opção 1. Aproveitar, né, que o senhor está aqui para ensinar. Vamos lá. Doutor Daniel, então deixa eu tirar uma dúvida aqui. Então, quando suspeitar da trombofilia? Tá, essa pergunta é muito importante, né? Porque toda vez que a gente tem uma trombose, né, e aí a trombose é o que? É um coágulo que formou dentro da veia, então houve um desequilíbrio nessas proteínas aí. Impede a circulação do Exato, sangue. ele obstrui a veia, né? Toda vez que a gente tem uma trombose em pacientes com menos de 50 anos de idade, e essa trombose foi uma trombose que ela aconteceu do nada, né? Porque, por exemplo, a gente passa na vida por situações de risco de trombose, né? A gente engravida, a gestação é uma situação de risco, uso de anticoncepcional é uma situação de risco, cirurgias, imobilizações. Então, quando a gente tem uma trombose que a gente chama de idiopática, ou aquela que veio do nada, numa pessoa com menos de 50 anos de idade, a gente precisa de estudar essas proteínas do sangue, que eu falei, que estão ali em equilíbrio e que podem ter desequilibrado por algum motivo e facilitado aquela trombose. Aí está muito bem indicado. E a outra situação é essa que a gente viu na reportagem, né? Quando a gente tem perdas gestacionais, principalmente as perdas gestacionais mais tardias, né? Sem nenhuma explicação aparente e associadas a uma coisa que a gente chama de doença vasculoplacentária. É como se a mãe e o neném parassem de trocar sangue entre um e o outro. E aí o neném não tem como desenvolver, né? Imagina como é que ele vai crescer, desenvolver. E aí nessas situações, são as duas situações mais comuns, né? Onde a gente tem indicação de estudar as trombofilias. O caso daquelas pacientes também, né? Exatamente. E a trombose, ela pode, eu escuto mais, né, às vezes, pelas pessoas que eu me relaciono mais, trombose na perna, mas ela pode dar em qualquer parte do corpo? Explica pra gente. Qualquer parte do corpo, né? Os membros inferiores, nas pernas, são disparado o local mais frequente, né? Em torno de 70% das tromboses. Eu vejo até gente jovem que corre o risco de ter trombose. Isso, aí, tipo, eu preciso de fazer mais atividade física, caminhar, para evitar isso. Isso Carol, tem sentido? É mito, é verdade? Não, é verdade, né? Saúde, né? Quer dizer, a gente tem uma alimentação legal, a gente tem um peso adequado, a gente fazer atividade física. Isso funciona como proteção para a trombose também, né? Funciona como proteção para obesidade, diabetes, hipertensão, quer dizer, doença aterosclerótica, mas para a trombose também, né? E o motivo da perna ser o local mais comum é porque, na verdade, existe uma força da gravidade, né? A gente tem ali uma estase na perna e um dos mecanismos de proteção que a gente tem para não formar o coágulo é o sangue circular, né? Então, porque a gente tem uma incidência um pouco aumentada de trombose em voos com mais de 8 horas. É verdade. Por que é isso? Porque a gente fica 8 horas assentado, imobilizado, naquelas cadeiras de avião que a gente não tem espaço nenhum, não hidrata, ninguém bebe água no voo, né? Então, assim, parece que existe uma relação com a pressão Água, então, também. é bom? Água é bom, mas a água ela vai ser um fator de risco isolado para a criança. A criança que desidrata muito, ela pode ter um risco aumentado de trombose. O adulto não vai ser um problema tão grande. Mas no voo, dentro do contexto de mudança de pressão atmosférica,
e desidratação e a imobilização, a hidratação no voo é importante. A gente devia viajar sempre de meia elástica. Aquela meia que meia custa bonita. para entrar. Aquela, Gente, aquela... Podendo fazer ali o exercício. Às vezes você levantar e esticar a perna faz sentido mesmo. Total. Principalmente em voos, talvez. Mais de 8 horas. Longos, Voos né? com mais de 8 horas, que é a preocupação maior da gente. Né? E esses aí são... Realmente a gente deve mexer, viajar de meia, caminhar no avião. E essa relação, aí até homem e mulher, doutor Daniel, essa prevalência de homem e mulher? Como quando a gente olha a população como um todo, a prevalência, né, ou a incidência de trombose ela é igual, ela é a mesma nos dois sexos. Ela varia um pouquinho, porque é o seguinte, a gente tem na idade da mulher, na idade fértil da mulher, ela aumenta um pouquinho a incidência de trombose, porque são mulheres que vão estar expostas ao uso de anticoncepcional oral, que é hormônio feminino, vão engravidar, e isso aumenta um pouquinho o risco. Então, quando a gente compara mulher e homem, aí vamos falar de 30, de 25, 20 a 40 anos de idade, a frequência é maior na mulher. Mas quando a gente olha a população como um todo, a frequência é igual em homem e mulher. Olha. É igual em homem e mulher. E você pode mandar sua pergunta, 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Nós estamos aqui com o Dr. Daniel Dias para tirar suas dúvidas sobre a trombofilia, a trombose, aí você conhece. Tem alguma dúvida? Aproveita e pergunta. Cãibras são sinais? Quais os sinais, assim? Porque na hora que o senhor ficou falando aí no avião, aí eu fiquei pensando na perna dobrada, ou às vezes o dobrar a perna, isso, o que pode acarretar? Aí surgem as câimbras, isso pode ser algum sintoma, alguma coisa que a nossa circulação não anda muito bem? Tá bem? Não. A cãibra é um sintoma muito inespecífico, né? Assim, a cãibra normalmente ela está relacionada com cansaço muscular, com liberação de ácido lático no músculo, e aí a gente tem aquele enrijecimento do músculo, aquela sensação estranha. O sintoma de trombose, né, quer dizer, trombose na perna, que é o lugar mais comum, e os sintomas vão ser edema, quer dizer, um inchaço da perna. Normalmente, como tem uma resposta inflamatória, a perna fica quente, né, e muitas vezes ela fica vermelha. A gente percebe uma vermelhidão, principalmente em cima, às vezes, do desenho da veia, a gente percebe uma vermelhidão local ali. Então, é calor, dor e edema. São os sintomas mais frequentes quando a gente tem trombose de perna. Agora, o senhor disse sobre essa condição da mulher na idade fértil ali, 25, 30 anos, nessa incidência. Há como realizar exames, até laboratoriais, para verem, detectarem antes, previamente, a trombofilia, doutor Daniel? Essa pergunta é super importante, né? Porque, na verdade, a gente tem a falsa sensação que fazer os exames de sangue vão proteger a gente de ter uma trombose ou vão identificar que a gente tem alguma trombofilia que a gente possa fazer alguma coisa antes, né? Como é que isso funciona, né? É uma relação, a gente não tem uma relação de custo-efetividade de estudar as pessoas assintomáticas, né? Então você imagina que você tem uma mulher com 30 anos de idade que resolve engravidar e que tem vida normal e que não tem história nenhuma na família de trombose, que foi tudo tranquilo a vida inteira, não tem por que a gente investigar ela. O que ela precisa é de ter uma gestação saudável, essa é a melhor proteção que ela vai ter. Sim. A gente saber se ela tem trombofilia ou não, ela nunca tendo tido nenhum evento e com uma história familiar negativa, não vai mudar em absolutamente nada a nossa conduta durante a gestação dela. Olha, e o outro lado é muito importante porque é o seguinte, as pessoas às vezes têm uma trombose na família, mais de uma pessoa com trombose na família, a gente faz o estudo das trombofilias, a gente dosa essas proteínas no sangue que eu falei, nesse equilíbrio, e não acha nada. Isso é uma falsa sensação de segurança, porque se a gente tem uma história familiar muito importante, é claro que existe naquela família ali alguma tendência a ter trombose. A gente ainda não descobriu aquela trombofilia, a medicina ainda não sabe o que pesquisar, né? Metade das pessoas com trombose e com história familiar positiva, onde a gente acredita que tem alguma tendência a ter trombose naquela família, os exames de sangue não vão mostrar nada. Olha. Então, assim, o não ter nada não significa segurança. Entendi. Né? Não é uma garantia. Não é uma garantia. Então, não faz sentido estudar as pessoas, né? Quer dizer, se a gente tem uma história muito importante naquela família, vale a pena, mesmo que os exames sejam todos normais, a gente aconselhar aquela mulher que quer usar um anticoncepcional a escolher um anticoncepcional que causa menos trombose, ou ter uma gestação saudável, não ter muito ganho de peso durante a gestação, fazer atividade física na gestação. Eu fiquei pensando, né? Nós pegamos casos ali, a trombofilia ela pode gerar o aborto, mas ela pode, às vezes, a mulher ter o bebê
E esse bebê nascer com problemas devido à trombofilia, que consequência que pode deixar no bebê ou na mulher após pós-parto? Assim, a gente não vai ter uma relação de trombofilia com má formação fetal. Não. Isso não tem. O que a gente pode ter com É aquilo trombofilia... que o senhor falou da gestação saudável que vai levar e da natureza também. O fetinho não vai ser mal formado por causa da trombofilia. Tá. Né? O que a gente Ou pode ter... acontece um aborto, ou então ele nasce perfeito. Ele pode nascer pequenininho, pode ser um menino que cresceu menos durante a gestação, pode ser um menino que nasce um pouquinho antes da hora de nascer. Então, as Por causa complicações... daquela falta, daquela Por causa troca dessa ali que o senhor falou dificuldade, exatamente. Por causa dessa dificuldade de troca. E para a mãe, tem alguma consequência que ela pode adquirir por causa da trombofilia Pós-parto? Imagina o seguinte, a gestação a gente tem um aumento de risco de trombose, no pós-parto a gente tem um aumento um pouquinho ainda mais do que na gestação de risco de trombose, e se ela é portadora de uma trombofilia, esse risco aumenta um pouquinho mais. Então, no pós-parto é um momento onde, na verdade, todo mundo deveria fazer isso, mas as mulheres que sabem que tem alguma trombofilia e que nunca tiveram nada, meia elástica, levantar rápido assim, né? O fato de você ter o parto e ficar imobilizada, acamada, isso facilita, aumenta a chance de ter trombose. Olha. Então, acabou de ganhar neném, movimenta a perna, movimenta a panturrilha, senta na cama devagarzinho, tenta levantar com calma, né? Porque a gente sabe que a gestante vai ficar tonta na hora de assentar. Até pelos efeitos da anestesia também, né? Com calma e com segurança, tenta assentar, movimentar, não ficar muito acamada no pós-parto. Quer dizer, são coisas, a gente chama isso de medidas mecânicas. São coisas que a gente pode... Igual no avião. Né? No avião a gente não vai levantar, não vai mexer perna, não vai hidratar. A gestante deve fazer a mesma coisa no pós-parto, principalmente se for cesariana, que é uma cirurgia. E a cirurgia somada a essas alterações que a gente tem na gravidez aumentam mais a incidência de trombose. Né? Ainda sobre essa questão aí de efeitos, né? Quais são os riscos para essa mulher ou para esse homem aí, vítima aí da trombofilia? Risco? O que pode levar? Basicamente a perda gestacional, né, nas mulheres, claro, e uma incidência aumentada de trombose. Então imagina que você nasceu com... A alteração genética mais comum que a gente tem é o fator 5 de Leiden. Leiden é uma cidade na Holanda, onde foi descrita uma mutação no fator 5, e o fator 5 é uma proteína a favor da coagulação. E quando ele sofre essa mutação do fator 5 de Leiden, ele é mais resistente à quebra, ele não se quebra. Então é como se a gente tivesse uma proteína pró-coagulante ativa o tempo inteiro. Então imagina que você tem um fator 5 de Leiden. E a gente não sabe que ninguém na família teve trombose e você está vivendo sua vida e vai fazer uma cirurgia do joelho, uma cirurgia complexa do joelho, que é uma cirurgia que normalmente tem uma incidência mais alta de trombose. Quando eu te comparo o fator 5, portador do Leiden, sem o portador do Leiden, naquele procedimento cirúrgico, a incidência de trombose vai ser maior em quem tem o Leiden. Né? Então, isso é avaliado no risco cirúrgico? Não, a não ser que a gente tenha uma história familiar muito importante. Né? Basicamente quando a gente tem uma história familiar muito importante, ou quando tem um passado de trombose, aquela pessoa trombosou. Aí é óbvio, né? Aí é óbvio que você vai ter que estudar. Né? E aí a gente tem medidas para fazer durante e depois da cirurgia que vão proteger a gente de trombose. Então, e entre elas vão estar a movimentação precoce, meio elástica, mas nos pacientes que já tiveram um evento, a gente usa medicamentos também para proteger, para fazer essa proteção. Para tentar reequilibrar isso daí, essas proteínas. Eu queria perguntar a respeito a gente estava até conversando antes de começar o nosso bloco, sobre o estilo de vida saudável. Se eu falasse, a gente tem observado, né, Sérgio, a gente faz muitas entrevistas em muitas áreas e muitas doenças estão às vezes ligadas a um estilo de vida não saudável, né, do século XXI, né, alimentação, sedentarismo. Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque quando a gente trabalha na prevenção, você evita muitas doenças. Muito. E às vezes a gente não tem dado o devido valor e tem feito um trabalho pós-doença, pós-enfermidade, depois que ela chega. Então, fala um pouquinho pra gente, doutor. É super importante isso, né? O homem não foi preparado para esse mundo que a gente vive hoje, né? Essa é a verdade, né? Mesmo a cesariana, mesmo que é uma situação onde a gente tem aumento de risco de trombose, o catéter central, né, que a gente põe para tratar alguns pacientes que aumenta a incidência de trombose, né, as internações muito prolongadas, as cirurgias muito extensas, né? Nós não fomos preparados para isso, né? Isso tudo desequilibra e faz com que a gente trombose mais, né? Vai ter muita gente querendo pegar esse cara.
Então, isso assim, a gente realmente não foi, né? Certo. E é a mesma coisa para esse estilo de vida que a gente tem hoje, né? Quer dizer, a gente tem que... É super importante a atividade física, é super importante ter um peso adequado para a altura, né? Isso são duas medidas que a gente sabe que aumentam a incidência de trombose, de primeiro evento, que a gente fala, aumenta a incidência de recorrência de trombose, e que são coisas que a gente pode mudar no hábito de vida da gente, no estilo de vida, para fazer com que a incidência, ou com que a chance da gente ter trombose diminua. E a outra coisa que está acontecendo, e aí com a população como um todo, mas é uma coisa boa, é que nós estamos vivendo mais, né? A população está envelhecendo. A longevidade, então, né, tem aumentado. Isso. E existe uma relação direta entre a incidência de trombose e a idade, né? São curvas ascendentes. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente sai aí de 0,01% quando criança para até 1% de risco de trombose quando a gente tem 85, 90 anos de idade. Então, a idade é um fator importante, né? E estamos vivendo mais, né? Agora, doutor Daniel, há alguma correlação entre a trombofilia ou as trombofilias e as questões, por exemplo, da varizes, essas... Boa pergunta. Essas dificuldades aí na o circulação. que acontece, né? A varize é a doença da veia. Aí a gente não tem uma doença, não tem um desequilíbrio nessas proteínas, né? Mas o que é a varize? A varize é uma veia doente que perdeu a válvula. A gente tem válvulas dentro da veia mesmo, então a gente começa a ter um refluxo, né? O sangue tenta subir, Não sobe. mas ele sobe, mas a válvula não fecha, ele desce de novo. Então, e essas vezes vão ficando doentes e tortuosas, e a gente começa a ter uma estase, né? O sangue começa a ficar parado um pouco na perna, e quando ele fica mais parado na perna, pode ser que a gente tenha um aumento de risco de trombose, mas não existe uma relação tão clara e tão evidente entre a presença de varizes e a incidência de trombose. Nem aquelas varizes que dão aqueles bolos, Não. assim. Aqueles bolos, você entendeu? Como é que seriam Aqueles esses bolos que eu tô bolos. falando com o senhor? Sabe aqueles... Eu tô lembrando porque meu avô já faleceu. Mas na minha família, o meu avô tinha muita varize. E às vezes a minha avó, eles tinham, sabe, parece... Aquilo é aveia, né? É a aveia A dilatada. veia deformada. eram umas- Deformada, dilatada. Aí eu fiquei pensando, né? Fiquei visualizando apenas, imaginando. Mas não, assim. a relação trombose-varize, ela é fraca. Parece que aumenta assim um pouquinho o risco, mas ela não é uma coisa... É porque existem muitos mitos também, né? Às vezes, eu já ouvi falar essa questão da varizes, principalmente quando você tem essas partes acentuadas, quem tem muita varize, fala, cuidado. Não, tem que tomar cuidado, porque na verdade você pode ter com a varize, que é mais frequente e talvez não é pior não, porque é menos sério, mas é uma coisa mais chata, vamos falar assim, que é o que a gente chama de insuficiência venosa, né? A gente tendo a doença, as varizes, né, a gente começa a ter muito edema de perna, muita dificuldade desse retorno venoso, e aí a gente começa a ter uma dificuldade de oxigenação da pele pelo próprio edema. E aí a pele vai afinando, escurecendo, e aí a gente tem até aquelas úlceras, né, que são úlceras varicosas, né, que Isso aí foi minha avó. tem úlcera varicosa, isso é comum de acontecer, mas isso está relacionado, se a gente tem muita trombose, se a gente tem trombose de repetição, a gente pode ter muita insuficiência venosa, mas a gente não precisa ter trombose para ter a varize e para ter insuficiência venosa, a gente pode ter a varize. Entendi. Né, isso na verdade isso é a praia do angiologista, né, não é do hemato. E tratamentos? Quais seriam os tratamentos? Existem, ao longo desse processo, os tratamentos têm melhorado, hoje tem mais acesso, até o serviço público de saúde tem. Conta pra gente. O que, basicamente, a gente não consegue tratar, vamos imaginar que a gente tem um defeito genético, igual eu expliquei, a gente não consegue tratar esse defeito genético, o defeito está lá, né? Então, isso é intratável, vamos dizer assim. Mas se você tem a trombose, a gente vai usar drogas, o trombo não é um coágulo, então eu vou usar um anticoagulante. Né? Então eu vou usar drogas que atrapalhem ou retardem ou diminuam a intensidade. Oral, a gente tem venoso, subcutâneo e oral. A gente tem as 3 vias de acesso, né? Vias de infusão de medicamento. A gente, muitas vezes, quando o paciente está internado, a gente começa com ela subcutânea ou venosa, apesar de que hoje a gente já tem medicamentos novos que a gente pode começar via oral desde o início, e depois faz uma transição para as drogas orais e vamos anticoagular durante 3, 6 meses, 1 ano, ou algumas pessoas, raras pessoas, vão tomar anticoagulante o resto da vida, né? Não vão parar. E são medicamentos muito caros, né? O anticoagulante tradicional, vamos dizer assim, o princípio ativo, né, que é a varfarina. A varfarina, o AS ajuda a gente em algumas situações. Nossa, mas o AS é um antiagregante. do AS aqui agora. AS infantil. Cor de rosa.
O S infantil. Ela tomava só achando que era bala. Aqui, minha mãe tinha que esconder, viu? Se deixasse... É gostoso mesmo. Ele era gostoso, meu Deus do céu. Era. Nossa, agora eu fui muito longe, viu? Acho melhor a gente voltar, porque eu fui lá no túnel do tempo. O AS ajuda a gente em algumas situações, mas o AS é uma droga que ele é mais usado para doença arterial. E a trombose, essa trombose que a gente está falando de complicação gestacional, ela é uma trombose venosa. A gente usa em algumas situações, mas atualmente a gente vai usar, e a droga que é disponível há mais de 60 anos e que é barata, que não é cara, e que a gente consegue em posto de saúde, que é a varfarina. A varfarina tem vários nomes comerciais, mas é uma droga que ela é muito eficaz para o tratamento, mas é uma droga chata no sentido de que a gente tem que monitorizar o efeito que ela faz. A gente dá um medicamento e tem que manter o RNI, que é um exame que a gente chama, dentro da faixa de 2 a 3. Isso, pelo menos mensalmente, a gente tem que fazer o teste, então é uma coisa mais trabalhosa. E as drogas novas orais que vieram são drogas que não precisam ser monitorizadas, essas são mais caras, mas ainda já estão liberadas, já foram aprovadas pelas entidades todas que precisam liberar os medicamentos, aqui no Brasil é a Anvisa, e a gente já tem usado em alguns pacientes, mas a droga do dia a dia que a gente usa é muito tranquila. E esse controle é a varfarina, ela é barata e tem no posto de saúde. Porque uma irmã muito preciosa, e ela durante a gravidez ela teve uma trombose. E ali na indicação, na prescrição médica ali, para ela ficar internada durante um tempo, ela tinha que usar lá um anticoagulante, que o negócio assim, era um absurdo. Isso, mas aí é um pouquinho diferente. A gestante não pode usar a varfarina, porque a varfarina atravessa a placenta. Tá vendo? A gente pergunta e conhece. E ela atravessa a placenta e pode causar uma formação no neném. Então, durante a gestação, a gente usa as heparinas. E a heparina de baixo peso molecular, que é a mais fácil de manejar e é a mais bem indicada na gestante, ela era muito cara no passado, o valor vem diminuindo, e a gente hoje, em Belo Horizonte, a gente tem disponível para as gestantes que tiveram trombose ou que tiveram alguma complicação gestacional que precisam de usar a heparina, disponível nos postos de saúde, a Dalta heparina. Então a gente consegue hoje tratar as grávidas. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, então eu, na verdade, tenho uma quantidade enorme de pacientes que eu atendo pelo SUS e é onde a gente usa a Dalta heparina que é fornecida pelo posto. Maravilha. Mas era muito caro mesmo. Aí, tá vendo? O Brasil tem coisa boa, tem profissionais de altíssimo tem gabarito. Tem bagunça, tem confusão. Ô, Jesus! Mas tem coisa... Tem muita coisa Acaba com boa. essa corrupção, Jesus, em nome. Teu nome, pai. Mas é bom a gente ter a oportunidade de conhecer esse outro lado também e ter pessoas competentes para nos ensinar mais sobre isso. Doutor Daniel, obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.